Oi pessoal, boa noite. Vamos falar um pouco hoje aqui, né, continuando a camada de enlace. Nós dividimos em duas subcamadas, né, a camada de enlace de dados e a de controle de acesso ao meio. Então hoje nós vamos falar mais sobre o controle de acesso ao meio, dos protocolos de acesso múltiplo, né, que nós vimos na aula passada já dentro da sala de aula. Nós trabalhamos já uma atividade sobre esses protocolos de acesso múltiplo. Nós vimos que pela taxonomia, né, dos protocolos de acesso múltiplo, nós temos os protocolos de acesso aleatório, os protocolos de acesso controlado e os protocolos de canalização. Nós trabalhamos esses protocolos de acesso aleatório, o ALOA, o CSMA-CD e o CSMA-CA. Hoje eu vou fazer uma breve explicação sobre como é o funcionamento desses protocolos. E se vocês tiverem curiosidade, vocês podem aprofundar nas suas pesquisas, né, na internet e nos livros de redes. Então, os acessos aleatórios são os métodos, né, de acesso conhecidos, né, como acesso aleatório ou contenção, onde nenhuma estação tem preferência ou controle sobre uma estação. Como a gente estava vendo na sala, esse acesso aleatório, ele seria basicamente fazendo um comparativo com a nossa sala de aula. Nossa sala de aula, nós temos aí, vamos colocar que cada um dos indivíduos sejam as estações e nós estamos compartilhando o meio. Então, quando cada um pode falar em qualquer momento. O que não pode acontecer é todos falarem ao mesmo tempo, porque nós vamos ter as colisões. Então, resumidamente, nós podemos dizer que nesse acesso aleatório, cada estação pode transmitir quando ela desejar, com a condição de que ela siga o procedimento pré-estabelecido, incluindo a verificação do estado do meio. A gente fala que é acesso aleatório por conta de duas premissas. A primeira é que não há instantes programados nos quais uma estação pode transmitir. Então, uma estação ela pode transmitir em qualquer momento. Então, essa transmissão é aleatória. Então, eu não tenho um instante programado para uma estação transmitir. A segunda premissa é que não há regras específicas, sobre a qual a estação deve ser a próxima a enviar dados. Então, as estações ela vai competir umas com as outras pelo acesso ao meio, para poder utilizar o meio em determinado momento. No acesso aleatório, nós temos alguns protocolos, como o ALOA, o acesso múltiplo com detecção de portadora, o CSMA-CD e o CSMA-CA, que são os que nós vamos ver nessa videoaula. O ALOA, ele é um método de acesso aleatório mais antigo, foi desenvolvido na Universidade do Havaí na década de 70, né? E ele foi projetado para utilizar em rede sem fio, mas pode ser utilizado para qualquer meio compartilhado. Então, quando uma estação ela envia dados, uma outra estação pode tentar fazer o mesmo simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Duas estações podem tentar utilizar o meio. Então, os dados das duas estações, elas colidem e acabam sendo corrompidos. Quadros em uma rede usando o ALOA puro. Nessa figura aí, eu tenho 4 estações que estão compartilhando o meio. Então, no eixo X aí eu tenho tempo. Então, veja que a figura 1, a estação 1, a estação 2, 3, 4, cada uma está enviando 2 quadros, certo? Então, nós temos um total de 8 quadros sendo enviados. Só que alguns desses quadros, eles colidem, né? Se a gente tem aí o período da duração da colisão. Então, esses quadros colidem porque vários estão disputando esse meio compartilhado. Então, a figura mostra que apenas 2 quadros, um da estação 1 e um da estação 3, vai chegar ao seu fim com sucesso. São os 2 quadros que vão sobreviver. Os demais quadros eles vão sofrer colisões e eu vou precisar retransmitir esse quadro. Então, diminui o desempenho da minha rede, eu aumento, né, diminui a vazão, porque eu vou precisar ficar retransmitindo quadro com essas informações da minha mensagem. Então, evitar essas colisões é necessário para eu ter um maior desempenho dentro da minha rede. O ALOA original ele é conhecido como ALOA puro, né, que é o que exemplifica essa imagem. Então, a ideia é que nesse ALOA puro, a ideia é que cada estação ele envia um quadro sempre que tiver um quadro pronto para enviar.
E por isso que eu posso sofrer colisões se as estações tenham quadros prontos para serem enviados ao mesmo tempo. Então, o alô puro ele depende de confirmações de ACK. Então, quando uma estação envia um quadro, ele espera que esse receptor envie uma confirmação que recebeu aquele quadro, que deu tudo certo. E se uma confirmação não chegar, depois de um tempo limite, a gente vai ter um tempo ali, um limiar, um tempo limite, a estação considera que o quadro ou a confirmação, né, foi destruído e vai reenviar esse quadro de volta. Aqui eu tenho o procedimento desse protocolo alô puro. Então, a estação ela tem um quadro para transmitir. Então, começo com as minhas tentativas. K vai ser o número de tentativas que eu vou tentar enviar o quadro. Então, eu envio um quadro. Eu espero um tempo, né, para esse quadro, o receptor receber esse quadro. E aí eu verifico, se eu receber, se o receptor enviar de volta um ACK, se esse ACK for recebido, então eu tenho sucesso, o meu quadro, né, foi enviado com sucesso. Se não, eu vou implementar mais uma tentativa. Então eu implemento mais uma tentativa, se o número das minhas tentativas for maior que as tentativas máximas que eu tenho, então eu tenho que encerrar esse envio desse quadro. Se não, eu vou escolher um R, um número aleatório de tempo, né, esperar um tempo de retardo, que a gente chama de back-office, para evitar novas colisões, e vou tentar enviar o quadro novamente. Como uma melhora surgiu do Aloha puro, surgiu o slot Aloha. Então agora, esse slot Aloha puro, ele ficou conhecido, teve evolução, e ficou conhecido como slot Aloha ou Aloha segmentado ou discreto. Então aqui tem um errinho nesse slide, que aqui dividimos, né, também conhecido como Aloha segmentado ou discreto, nós dividimos o tempo em intervalos. Então nós vamos criar slots de tempos ou faixas de tempo, e as estações elas vão transmitir apenas no início daquela faixa. Então minhas estações só podem enviar um quadro no início de cada faixa de tempo que eu tenho no meu slot Aloha. Então, nessa imagem, eu tenho um quadro em uma rede baseada em slot Aloha. Então, eu tenho 4 estações compartilhando o meio, né? E aí, o meu tempo vai ser dividido em faixas. Em faixa 1, faixa 2, 3, 4, 5 e faixa 6. E eu só posso transmitir no início de cada faixa. Então, como as estações podem enviar apenas no início de cada faixa sincronizada de tempo, se uma estação deixa passar nesse momento, ela deve esperar até o início da faixa seguinte. Isso significa que a estação que começou a transmissão no início dessa faixa já terá terminado o envio do quadro. Ainda existe a possibilidade de colisão de suas estações tentarem transmitir seu quadro no início da mesma faixa. Então, nós temos ainda esse mesmo problema. Entretanto, esse período vulnerável às colisões é reduzido. Aqui eu mostro essa redução, né? O período que o meu protocolo deixa vulnerável. Então, porque como eu só posso transmitir no início de cada faixa, eu diminuo, porque, por exemplo, nesse exemplo aí, eu consigo transmitir todo o quadro A até o quadro B e C colidir. Depois eu tenho um acesso múltiplo com detecção de portador, conhecido como CSMA. Agora eu escuto a minha portadora, eu escuto o meio antes de começar uma transmissão. Então, para minimizar a possibilidade de colisões e, portanto, aumentar a vazão da rede, foi desenvolvido o método CSMA. Então, a probabilidade de colisão pode ser reduzida se uma estação verifica o meio antes de utilizar. Esse método pode reduzir a possibilidade de colisão, mas ele não vai eliminar as colisões. Vou mostrar no slide, no próximo slide, porque ele não evita essas colisões. Então, aqui eu tenho um modelo de espaço temporal de uma colisão do CSMA, onde eu tenho 4 estações, estação A, B, C e D. No instante T1, a estação B verifica o meio e encontra livre. Então, ela envia um quadro. No instante T2, a estação C também verifica o meio e encontra livre, porque nesse momento, os primeiros bits da estação B ainda não chegou na estação C. A estação C também envia um quadro. Aí os dois sinais colidem e
os quadros são destruídos e eu preciso fazer a retransmissão desses quadros. Depois surgiu o acesso múltiplo com detecção de portadora, com detecção de colisão, o CSMA-CD, utilizado na internet, no padrão 802.3. Então, ele expande o algoritmo para tratar as colisões. Nesse método, uma estação monitora o meio, após enviar o quadro, para verificar se a transmissão foi bem sucedida ou não. Se assim for, o trabalho, se for bem sucedido, o trabalho está terminado. Pronto, consegui transmitir o meu quadro. Se não, se houver alguma colisão, o quadro é enviado novamente. Então, aqui nesse protocolo CSMA-CD, eu trato as colisões que acontecem no meio. Então, aqui eu tenho uma figura que ilustra essa colisão dos primeiros bits no CSMA-CD. Então, eu tenho 4 estações, estação A, B, C e D, compartilhando o mesmo meio. Então, no instante T1, a estação A executa o seu procedimento de persistência e começa a enviar os bits do seu quadro. E aí, no instante T2, a estação C ainda não detectou o primeiro bit enviado pela estação A. Aí, a estação C executa o seu procedimento de persistência e começa a enviar os bits de seu quadro. Esses bits vão se propagar tanto para a direita quanto para a esquerda. A colisão ocorre algum tempo após o instante T2. A estação C ela vai detectar a colisão no instante T3, quando recebe o primeiro bit do quadro A. A estação C, imediatamente, após um período de tempo, interrompe a transmissão. A estação A detecta a colisão no instante T4, quando recebe o primeiro bit do quadro C. Ela também vai interromper a transmissão imediatamente. Então, pela figura, a gente vê que o A transmite no intervalo de T4 menos T1. E C, ele vai transmitir entre o intervalo de T3 menos T2. Aqui está o protocolo que é implementado. Então, eu começo a estação, tem um quadro para enviar. Então, eu vou escutar, verificar se o meu meio está livre ou não. Então, eu tenho a verificação da portadora. Se meu meio estiver livre, eu vou esperar, vou aguardar um IFS, que é um espaço entre quadros. E aí, eu tenho essa janela de contenção, que eu tenho um tempo, um número aleatório que é escolhido, uma parcela de tempo, que é essa janela de contenção, que é uma estratégia. E aí, eu vou enviar um RTS e vou iniciar um temporizador. Esse temporizador é inicializado para ver se recebe um CTS. Se ele recebe um CTS, ele vai aguardar de novo um intervalo entre quadros e vai enviar o quadro, começa essa transmissão. E aí ele finaliza a transmissão desse quadro, inicia um temporizador esperando o ACK. Se ele recebeu esse ACK, dentro do tempo limite, meu quadro foi enviado com sucesso. Se não, eu implemento mais uma tentativa para enviar o quadro. Lá também, depois que eu envio o RTS, eu ativo o temporizador. Eu fico esperando o CTS. Se eu não recebo esse CTS, eu tenho o quê? Eu volto para implementar minha tentativa de envio desse quadro. Mas lá no outro slide eu vou mostrar para vocês o que seria esse RTS, esse CTS, certo? Porque no CSMA-CA tem a troca de algumas flags importantes. Essas flags são importantes para estabelecer essa comunicação, essa transmissão. Esse RTS é uma request to send, uma requisição para envio. O CTS é o clear to send, que indica que o canal está livre, que pode começar a transmissão. E o ACK seria a confirmação. Então está aqui, de forma mais detalhada, como que ocorre esse protocolo CSMA-CA. Então tem a origem, as estações de origem, a estação de destino e todas as outras estações que estão compartilhando o meio. Então, se a origem quer enviar algum pacote, ela tem esse DIFS, que é o DIFS, que é um intervalo entre
entre frames, entre quadros. E aí a origem envia uma requisição, o RTS, Request to Send, fala, olha, eu quero enviar um quadro para você, eu quero fazer uma transmissão. Eu espero mais um intervalo entre frames, que agora é um intervalo curto, né, um short, um intervalo curto, e aí o destino ele envia um Clear to Send, né, fala, ó, o canal está livre. Ele envia para a origem e para todas as outras estações. Quando ele faz isso, ele ativa nas outras estações que não enviaram o RTS, o NAV, que é o vetor de alocação de rede. Fala, ó, vai começar a transmissão, né, e o meu agora vai ficar ocupado. Esse NAV, ele ativar, fala, ó, o tempo que eu vou utilizar o meio. E aí, a origem envia seus dados e o destino faz a confirmação desses dados. Então, envia esse upload para todo mundo, falando, ó, ok, acabou a transmissão, recebi todos os dados, confirmo que recebi os quadros. Então, no CSMA-CD, eu tenho o Request to Send, o Clear to Send, os meus dados, as confirmações, né, o ACK e o NAV, que é o vetor de alocação da rede. Isso aí, galera. Hoje a nossa aula era isso aí, uma aula bem rápida. Quem quiser aprofundar, procure os materiais disponíveis aí na internet, nos livros de redes, tá bom? E qualquer dúvida em relação ao conteúdo, nosso atendimento via videoconferência, toda segunda-feira, né, no horário da nossa aula, às 9 horas, ok? Boa noite a todos.